tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui com a Lohane, da Tramontina e Vieira, plataforma da Unimed. A gente vai dar hoje um treinamento que eu sei que é muito aguardado por todo mundo. Ou se você soubesse a quantidade de vezes que me pediu um treinamento da Unimed, o pessoal que está assistindo agora está batendo palmas, estão animados, pois é. Até porque é uma operadora fenomenal, vende que nem água. Quem não conhece ainda das regras da Unimed, das particularidades, fique muito ligado, é uma operadora fácil, bem tranquila, a gente tem poucas regrinhas e quando você domina o produto, fica muito mais tranquilo de você dar foco. Você lembrar de ofertar ele sempre quando você está na fase das cotações. A gente vai lembrar aqui também de uns macetes, uns argumentos legais de venda. Então, fiquem ligados. Eu vou iniciar perguntando para a Lô como que funciona o sistema Unimed em si, porque isso é uma coisa que o pessoal tem pouco contato e a Unimed ela tem algumas particularidades que ela é diferente das outras operadoras de plano de saúde. A gente até pode falar que o sistema Unimed como um todo, se a gente fosse considerar a Unimed uma só, ela seria disparada a maior operadora de plano de saúde do Brasil. Mas não é bem assim, né? A gente até considera, mas ela tem umas regras diferentes. Lohane, com a palavra. Primeiramente, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sempre tenho uma frase comigo que o resultado da venda vem através de um bom planejamento e nada melhor do que a gente saber muito bem, né, sobre o que a gente está vendendo e oferecendo para o nosso cliente. Então, se tratando de Unimed, a gente sempre abre os treinamentos dizendo que a gente tem a Unimed Brasil, que é a Central Nacional, que ela tem as singulares, são as Unimedes dos estados, as federações, e abaixo delas Unimedes, que são as Unimedes regionais, né? Que hoje nós vamos falar muito bem da Unimed Curitiba, né? Que é a nossa área que vai estar atendendo todos vocês corretores. Mas falando da Unimed como um todo, hoje a nossa área de atuação, território de 84% de atuação no Brasil, 113 mil médicos, né? Mais de 4.400 cidades, mais de 347 cooperativas. E hoje no Brasil são mais de 18 milhões de clientes. Então, se a gente for ver, não querendo puxar para o nosso lado, mas realmente Unimed, né? A gente fala para o cliente, ele fica ali com aquela confiança no que a gente está vendendo para ele, que ele sabe que ele vai ser bem atendido, né? E falando um pouquinho sobre a Unimed Curitiba em si, a gente é quase 800 mil clientes em Curitiba. Né? Então, para a gente dar cobertura para esse público de clientes, a gente tem que ter uma rede que comporte, que dê aí a cobertura ideal para os nossos clientes. Então, são mais de 4.700 médicos, 54 hospitais, 232 clínicas, nossos laboratórios próprios, nossos parceiros. Então, hoje é o que a gente está disponibilizando aí, tanto para as empresas quanto para os nossos beneficiários, pessoa física também. Maravilha. O sistema Unimed é gigantesco. A gente sempre fala, um gancho legal para tudo que a Lohane falou, é que, especialmente dentro do estado do Paraná, a gente fala que se você vai fazer uma venda para o interior, especialmente para aquelas cidadezinhas menores, é impossível fugir da Unimed, não tem como. Ela domina o interior do país. Você não vai encontrar uma cidade com mais de 20 mil habitantes que não tem alguma coisa da Unimed. É impressionante. Isso vem muito da natureza dela, de cooperativa. Os médicos participam da operadora, então isso é muito legal. Vamos aproveitar que a gente está falando de regionalização e tem uma regra bem importante dentro da Unimed, que é justamente essa questão do Unimed Curitiba, né? Nós somos atendidos pela Unimed Curitiba. A Unimed Curitiba ela tem uma área de abrangência, ela tem uma regra de número de vidas dentro da conta que a gente está comercializando dentro da abrangência geográfica, é bem importante. Alô, vai escrever bem certinho pra gente. Então, se tratando de área de atuação, né? Como hoje a parceria que existe entre a Brascare, né? Com a Unimed Curitiba, nós temos a nossa regra dentro da cooperativa, entre as Unimedes, que a nossa área de atuação é onde a gente pode estar fazendo a venda, efetivando a venda. Certo que nós podemos seguir a regra de mercado de 50% mais um estar alocados aqui em Curitiba e grupo de municípios que vai de Curitiba até São Mateus do Sul.
a gente pode vender 100% aqui. Se a gente tiver 50% mais um aqui e quiser vender para alguma filial em outros estados, existe a possibilidade também. A gente está fazendo a comercialização. Mas tem uma regra importante dentro disso que a gente está conversando. Se a gente tem uma família, pessoa física, por exemplo, eles moram em Ponta Grossa e eles querem contratar um plano da Unimed Curitiba e eles só têm endereço em Ponta Grossa, a gente não pode comercializar, né? Sim, a gente só pode comercializar se eles têm endereço com residência em Curitiba e nas cidades que a gente destaca também, são 25 cidades, né, contando com Curitiba, para fazer a contratação. Existe a possibilidade também de empresas que foram constituídas em outro estado, a gente pode fazer a contratação pela Unimed Curitiba, se a gente comprovar o endereço de correspondência nessas cidades que são as 25 aqui em Curitiba e região metropolitana. Então isso é muito legal também para a gente levar para as empresas, porque a gente tem muita dúvida que o corretor às vezes quer vender para uma empresa que não é daqui, mas a empresa atua aqui, né? A empresa tem os funcionários aqui, tem os representantes, então existe a possibilidade da gente fazer a contratação, mesmo que o CNPJ não seja de Curitiba. Perfeito, perfeito. A gente tem, dentro desses planos da Unimed, essas regrinhas são básicas, a gente tem que levá-las muito a sério. Tem que saber bem certinho os casos que dá pra gente comercializar a Unimed e quando não dá. E a gente já vai começar a falar um pouquinho mais, vamos deixar até para o episódio 2, a diferença entre os planos, mas tem muita semelhança entre eles. E eu queria falar um pouquinho, antes da gente embalar esse primeiro episódio, sobre coparticipação, rede e dependentes. A gente até pode começar falando um pouquinho da rede, porque logo a gente vai falar dos planos em si, mas a Lohane até já deu uma cartada na parte da rede, porque vocês imaginam que para ter mais de 100 mil médicos dentro do sistema Unimed, imagina a quantidade de hospital e clínica que esse plano não atende, né? Então, logo a gente vai falar mais especificamente dos hospitais dentro de cada plano, mas eu quero que vocês já memorizem isso. Unimed é sinônimo de rede, a rede é gigantesca, tem médico para tudo que você precisar. Lembrem bem disso, certo? O único diferencial vai ser o pleno, né, que ele sai um pouquinho da regra, mas a gente vai falar bem melhor dele no próximo episódio. Depois eu queria falar um pouquinho de coparticipação. A Unimed ela tem bastante regras diferentes de coparticipação dentro dos planos dela, mas é legal da gente saber explicar a coparticipação da Unimed para o nosso cliente. Então, logo mais a gente vai falar também das faixas de coparticipação, mas é difícil de dissociar o plano da Unimed Curitiba hoje da Copart. Quase todos os planos têm. É bem difícil, é mais para empresarial que a gente tem ainda visto a comercialização de planos sem coparticipação. Esse é um detalhe importante da gente lembrar também. A Lô já vai mergulhar mais a fundo quando a gente for falar um pouquinho dos planos. E aí, pessoal, a gente tem as questões de contratação e dependentes. Então, Lô, como funciona mais ou menos a contratação? Tá, então eu vou explicar um pouquinho da contratação para vocês entenderem. No pessoa física, existe a possibilidade do contratante não ser o beneficiário e o responsável financeiro ser essa pessoa que é o contratante. Então, por exemplo, eu quero fazer um plano de saúde para um afiliado meu. Eu não quero entrar no plano, então eu não quero ser o titular e nem o beneficiário. Eu posso ser o contratante e o meu afiliado ser o beneficiário. Existe essa possibilidade no pessoa física. Não precisa ser o vínculo, às vezes, de parentesco para fazer a contratação. E ele pode também ser o responsável financeiro, né? Então, o contratante fica o responsável financeiro, né? E contratante. No pessoa física, para grau de dependência, e no jurídico se aplica da mesma forma, que é cônjuge, né? Sem idade limite, filho até 43 anos, irmãos, cunhados, netos e sobrinhos até 43 anos. E no pessoa jurídica se aplica da mesma forma. Tá? Então, a regra é legal para gravar porque se aplica igual para os dois, tanto para o plano individual e familiar como para o plano pessoa jurídica. Maravilha. Muito bom, muito bom. É uma questão bem específica da Unimed essa, gente. Então é bem legal de vocês saberem bem certinho, sempre, né? Eu sempre comento, é sempre bom reforçar. Vocês têm a tabela certinho de quais dependentes podem entrar dentro das regras, né, da Unimed vigentes agora, porque pode ser que hoje é de uma forma, daqui a alguns meses pode ser de outra. Mas
Eu imagino que vocês já perceberam que o Unimed é um plano muito tranquilo, muito tranquilo. Tem mais uma diferença final do Unimed que eu quero colocar no vídeo, que é muito importante, que é a questão de aproveitamento de carências e portabilidade. A gente pode fazer portabilidade de planos para dentro da Unimed. Ela é comissionada, ela funciona normal. Como que funciona? Parte boa, né? É, parte excelente, pois é. Primeira coisa que eu gosto muito de falar também. A Unimed é a única operadora de plano de saúde que paga portabilidade para o corretor. É verdade. Então o corretor se sente mais seguro ainda em oferecer o plano através da portabilidade. Porque aí o beneficiário entende que ele está assegurado 100% mudando de uma operadora para outra. Isso passa segurança para ele. E é isso que é a intenção da Unimed mesmo. A operadora quer passar isso para o beneficiário. Então a regra de portabilidade. No mínimo 2 anos do plano de origem, se for uma solicitação de portabilidade por escolha, né, do beneficiário, salvo situações de demissão, né, perda de condição de dependente, pode ser um tempo menor a 2 anos. Né? Já no caso de redução de carência, a gente faz a redução de carência se o beneficiário tiver no plano de origem por no mínimo 6 meses, por exemplo. Eu estou num plano, no mínimo 6 meses, quero migrar para a Unimed Curitiba. Ele vai ter a redução de carência de todas as carências, então consulta, exame, internamento clínico cirúrgico, exceto apenas parto e doença pré-existente. Perfeito, perfeito. Para dar um exemplo prático assim, gente, para vocês verem como é fácil. O beneficiário tinha 4 meses de plano. Cara, quase nenhuma operadora aproveita 4 meses de plano. Na Unimed, vamos pegar lá a carência mais alta de internação, que é 6 meses, vai para 2. É simples, você pega o tempo que ele tinha e subtrai. Ele já vai entrar com consulta zerada, exame simples zerado, vai ter cumprido 4 meses para as internações, para exames de alto custo. É sensacional. Isso é específico da Unimed. Nenhuma outra operadora funciona assim. Então gravem, porque isso é um argumento de venda violento. Carências, elas são um monstro na cabeça do cliente. Da mesma forma que a coparticipação também é. A gente tem que saber como passar ela para o cliente. Eu queria aproveitar esse finalzinho desse vídeo só para a gente falar de mais uma regra, que é a migração de planos dentro do próprio sistema Unimed. Então a gente tem 2 situações. Quando o cliente já é Unimed Curitiba e ele passa para a Unimed Curitiba. E dentro dessa situação a gente tem mais 2 subsituações, que são PF para PME e PME para PF. E tem a migração de uma outra Unimed para a nossa Unimed Curitiba. Vai lá, Lu. Então vamos lá. Mais uma coisa boa também, né? Quando o cliente ele já é cliente da Unimed, o corretor vai receber comissão também. Então eu vou dar só um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se for fazer uma contratação de um plano empresarial, que a gente tenha lá 4 beneficiários e 2 já tenham Unimed e 2 tenham outro plano ou não tem um plano, a operadora vai pagar sobre as 4 vidas. Então a comissão vai ser paga em cima das 4 vidas, por mais que 2 clientes já eram beneficiários da operadora. Como que funciona dentro da Unimed Curitiba? Para fazer esse aproveitamento, essa portabilidade, essa continuação de plano de saúde, a gente faz uma busca, que a gente fala no sistema. É uma database em que puxa todos os dados, né, daquele cliente dentro da operadora e a gente anexa junto com a documentação na contratação. Isso facilita porque não precisa preencher entrevista médica, não precisa fazer análise de portabilidade na Agência Nacional de Saúde, então o processo é muito mais tranquilo. Na questão de outra Unimed, a gente precisa sim fazer a portabilidade. Então a gente sempre solicita para o corretor a carta de portabilidade, né? Para a gente fazer a análise e dar continuidade no processo. É muito parecido como se viesse de outro operador, basicamente. Exato. Então facilita demais a venda, gente. É muito bom, muito tranquilo de vender. Acho que se embala legal esse primeiro episódio, a gente conseguiu falar de todas as regrinhas aí. Unimed é maravilhoso de vender, gente. De novo, anotem, memorizem. Bem importante até para vocês pensarem, né? Toda vez que vocês forem atender um cliente, vocês precisam lembrar desses detalhes para montar o cenário para ele. Mas agora a gente já vai para o episódio 2. A gente vê vocês no próximo.